Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto é pontos de vista. Vamos continuar falando de sólidos geométricos. Hoje nós vamos falar de planificação. O que é a planificação? É abrir e mostrar todos os lados de um sólido geométrico numa superfície plana, tá? Então, às vezes um sólido geométrico, quando a gente olha, a gente não consegue ver o outro lado dele, porque é um objeto tridimensional. Na planificação, você faz com que tudo fique visível ao mesmo tempo. Vejam aqui, ó. A planificação também funciona como um molde, se você quiser montar aquele sólido geométrico. Vejam aqui o exemplo da planificação do cubo. Esse aqui é o modelo do cubo, o cubo. Quando você olha um cubo, um dado, uma caixa no formato de cubo, você não consegue ver ao mesmo tempo todas as faces do cubo. Dependendo, você pode dar uma volta no cubo, mas quando você está olhando à frente, você não consegue ver a parte de trás. Quando você está olhando de cima, você não consegue ver a parte de baixo. O cubo tem 6 faces. Então, quando a gente faz uma planificação, aparecem as 6 faces do cubo. Essa aqui é a planificação do cubo. Agora ele está no formato plano, a gente consegue ver todas as faces. E a gente ainda pode usar essa planificação para montar o cubo de volta. Então, olha aqui, vamos fazendo, dobrando nas arestas, e daí você vai montando e consegue montar o cubo novamente. A partir da planificação, a gente pode construir outros sólidos geométricos, basta ter a planificação correta. A única exceção é a esfera. A esfera, a gente não consegue fazer a planificação perfeita dela. A gente pode montar uma bola a partir de um molde em papel formado de triângulos muito pequenos, mas não é de verdade uma esfera. É apenas um modelo formado por triângulos. Uma bola de verdade a gente não consegue fazer a planificação. Bom, se você usando as planificações que tem no material de apoio, você vai poder montar um cubo, um paralelepípedo, a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular. O que você vai fazer? Você já sabe que num sólido geométrico, que é um poliedro, que é formado apenas de faces planas, a gente tem faces, arestas e vértices. Então, nós vamos completar essa tabela. Depois de você montar esses sólidos, você vai contar quantas faces tem cada um, quantos vértices tem cada um e quantas arestas tem cada um. O cubo, por exemplo, tem 6 faces, tá? Tem 8 vértices, porque tem 4 vértices na parte de cima e 4 vértices na parte de baixo. E o número de arestas é 12. Então, você vai completar aqui. E vai explorar aqui o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular para ver quantos eles têm de cada um desses elementos. E a resposta daqui. Então, você pode dar um pause no vídeo daí para conferir se o que você descobriu está correto. O cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O paralelepípedo também, porque o paralelepípedo é bem parecido com o cubo. A diferença do paralelepípedo para o cubo é que o paralelepípedo tem faces na forma de retângulos e o cubo na forma de quadrados. Mas ele também tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide de base quadrada, ela tem 5 faces. Por quê? Porque cada uma das faces cada lado da base monta um triângulo na face. Então, são 4 triângulos e mais a base. São 5 faces. O número de vértices também. Lá embaixo tem 4 vértices e um vértice em cima. E o número de arestas são 4 arestas que estão na base e 4 arestas que separam os triângulos das faces.
Então, são 8 arestas. E o prisma de base triangular tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Agora nós vamos olhar aqui duas planificações e vamos decidir qual planificação é de um prisma e qual é de uma pirâmide. Você já pensou aí? Vejam, este aqui tem 3 retângulos e 2 triângulos. E essa planificação tem 4 triângulos e 1 quadrado. Qual vocês acham que é a planificação de uma pirâmide? Lembrando que a pirâmide tem todas as faces laterais triangulares, essa aqui tem que ser a pirâmide. E aqui é o prisma, porque ele tem a face superior e a inferior são triângulos, mas todas as outras são retângulos. Mas você pode ter pensado de um jeito diferente do meu. Então você pode escrever aqui como que você descobriu qual planificação era a pirâmide e qual que era prisma. Agora eu trouxe mais um exercício para vocês fazerem, que é esse aqui, ó. Aqui a gente tem os sólidos, então aqui temos este sólido, não vou dizer o nome dele, vocês vão pensar aí. Aqui temos um outro sólido e aqui temos um outro sólido. E nas planificações está faltando um pedaço. Olhem bem os sólidos que eu trouxe e vejam que pedaço está faltando. Eu estou vendo um bem fácil aqui, que é o do cilindro. O do cilindro eu tenho a face lateral, tenho a face superior, mas eu esqueci da face inferior. Então eu vou desenhar aqui a parte da planificação que está faltando. Nessa planificação aqui, eu tenho uma face superior e uma inferior no formato de pentágonos. Elas estão aqui, estão aqui. E as faces laterais? Eu tenho para cada lado da base, eu tenho um retângulo. Então, eu tenho que ter 5 retângulos. Quantos retângulos eu tenho aqui? Tenho 4. Então, está faltando 1. Então, eu preciso desenhar o retângulo que está faltando. E aqui nós temos uma pirâmide e a base da pirâmide é quadrada. Na planificação, eu preciso ter a base, que já está aqui, é um quadrado, e tenho que ter as faces triangulares. Como a base é quadrada, eu vou ter que ter 4 triângulos, mas eu só tenho 3. Então, vamos desenhar o triângulo que está faltando, para completar e a planificação ficar completa. Como que vai ficar? Assim, ó. Eu desenhei aqui o círculo que estava faltando, eu desenhei a face retangular que estava faltando e eu desenhei a face triangular que estava faltando. Se eu pegar esses modelos, fizer dobrar e colar as arestas, eu consigo construir os sólidos que estão representados aqui. Certo? Então, na aula de hoje, a gente viu as planificações dos sólidos geométricos, principalmente dos prismas e da pirâmides, e viu que para reconhecer a planificação de um sólido, a gente tem que observar a quantidade de faces laterais, o formato dessas faces e também o formato da base. Lembrando que a pirâmide tem uma base e que os prismas têm 2 bases iguais. Além disso, a gente aprendeu que, usando a planificação, a gente pode construir o sólido geométrico, um modelo do sólido geométrico. Porque na planificação, o sólido geométrico está no plano, a gente consegue ver todas as suas faces, e quando a gente remonta, a gente consegue ver o sólido geométrico como ele é realmente. Só que daí a gente não consegue mais ver todas as suas faces. Até a próxima aula.